Oi, minha gente, boa noite. Vamos começar mais uma live. Hoje vamos falar sobre a Espanha. Perdão, vamos sair da Espanha e vamos para Paris. Então, o Alberto já está entrando aí daqui a pouquinho para estar compartilhando mais sobre esse destino com a gente. Então, o Alberto já está chegando por aqui, já tem algumas pessoas chegando. Sejam bem-vindos todos. Muito feliz de estar com vocês aqui. Só aguardar um pouco mais o Alberto chegar, enquanto poderemos logo logo ver o que é que ele está trazendo para a gente hoje. Cada semana o Alberto traz um pedacinho diferente da Europa para a gente. Já passamos por toda Portugal, por toda a Espanha, né? Finalizamos em Barcelona semana passada e agora estaremos iniciando com Paris, né? Finalizando, que falta ainda de alguns detalhes de Barcelona, ali da Espanha, e já iniciaremos em Paris. Vamos estar vendo o que é que ele está trazendo para a gente. Eu quero agradecer a vocês todos pela presença aqui semanalmente, né? Pela fidelidade de vocês. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. O Alberto já está por aqui, está chegando. Vou fazer aqui a conexão com ele. Só aguardar conectar aqui a entrada do Alberto. E como eu estava dizendo, bem-vindos a todos. Alberto, Oi, boa noite. Como é que boa você está? noite, Colocando Silvana. você aqui hoje. Tudo bem? Tudo bom? Como é que você está? Tudo bom. Tirando o calor que está fazendo em Portugal, está tudo ótimo. Pois é, aqui na realidade está um pouco frio. Aqui em Gravatá, minha cidade é uma cidade serrana, então ela costuma ser fria à noite. Mas essa noite em especial não está tão frio, não. Ah, que legal. Muito bem. Quando você Eu estava quiser. aqui falando para o pessoal que já passamos por Portugal, já passamos pela Espanha, né? Finalizamos agora em Barcelona. Talvez você tenha alguma coisa mais a acrescentar sobre Barcelona para a gente poder seguir para Paris. Para Paris não, né? Para a França num todo. Isso mesmo. Então, uma boa noite para todo mundo que está nos escutando. É um prazer estar com a Silvana e a Nova Descoberta Turismo novamente, nessa peregrinação quase pela Europa. E nós vamos entrar exatamente em França hoje. É, Nós estávamos em Barcelona e nós vamos seguir um roteiro de uma viagem que costumamos fazer frequentemente, que é exatamente de Barcelona até Paris. E saindo de Barcelona, para quem tem presente mais ou menos o mapa da Europa ou da Península Ibérica, sabem que a Espanha é separada da França por uma cordilheira muito importante, que são os Pirineus. Uma cordilheira muito elevada, com neve é, e muitas estações de esqui, então túneis enormes, ainda há bem poucos anos, agora já existe um maior, mas há bem poucos anos tinha o maior túnel da Europa por baixo exatamente dessas montanhas, então uma região de muito verde no verão, de muita água, de onde descem rios muito importantes e que abastecem toda a planície depois em Lérida, ou Lleida, como dizem em catalão, porque é uma região, digamos, de pomares e tal, ali perto de Barcelona. Quem vai de Portugal, quem vai de Madrid para lá, um pouquinho antes de Barcelona. Mas então nós vamos para Paris, mas vamos fazer uma subida até Andorra. Então nós vamos, na verdade, visitar dois países. Porque Andorra é um principado é, que, semelhante ao Mônaco, ou seja, ele tem, não é bem igual, é igual no sentido de ser um principado, mas na verdade ele tem uma administração feita por dois países ou por dois representantes. É como se tivesse dois presidentes da República, né? Então, um de origem francesa, outro de origem espanhola, mas Andorra é um país independente e é uma zona fantástica. Então, nós vamos sair de Barcelona, subindo as montanhas dos Pirineus. Vocês vão ver lagos fabulosos, uns naturais, os outros formados pelas inúmeras barragens hidrelétricas que existem pelo caminho. E é uma região mágica de
caça grossa, quando eu digo caça grossa, javalis, veados, corços, enfim, muito importantes. Eles fazem, inclusive, a caça hoje em dia, até do javali, ela é organizada, porque, como vocês sabem, eles se reproduzem às vezes demais. E então é uma região que tem bastantes animais silvestres, né? Bom, nós estamos então subindo para Andorra e vocês vão adorar. As meninas que gostam de compras, tem ali o prato cheio. Tem umas até que nem vão conosco, já ficam ali mesmo e voltam. Aí, Teresa. Exatamente. Mas depois acabam indo, porque sabem que a gente termina em Paris, então depois a apelação é maior. Mas Andorra como eu disse, um principado que está espremido no meio de montanhas muito íngremes e tem várias localidades, mas tem uma capital, que é Andorra la Velha, que vocês vão adorar, que normalmente é onde nós ficamos hospedados, porque mesmo a aldeia, na verdade, são umas termas com umas piscinas internas, uma zona de relax fantástica. E à volta, aquilo tudo em vidro, parece uma catedral, e à volta você vê neve descendo das montanhas. E uma das coisas interessantes para quem gosta de esqui é que você não precisa levar nada, né? Você leva você e um agasalho, porque o resto aluga ali, né? Esqui, bota, essas coisas, aluga tudo ali. E, claro, eu não conheço todas as distâncias da Europa, né? Muito menos do mundo, mas... Só um minutinho. Só para eu saber se as pessoas estão conseguindo te ouvir bem. Para mim, está cortando um pouco o seu áudio. Eu não sei se as pessoas também estão me ouvindo bem, mas o teu áudio está cortando. Por favor, vocês que estão online com a gente, dá esse feedback para a gente. Se estão conseguindo me ouvir bem, se está ouvindo bem o Alberto, para a gente poder consertar o que for necessário. Fala aí, Alexandre. Tá. Sei que o Alexandre entrou agora. Alexandre, Marcos, bem-vindos. Se está tudo bem com o áudio. Por mim, eu estou escutando bem você. De vez em quando, parece aí alguém toca uma campainha ou que está entrando alguma notificação. Eu, as minhas aqui, apaguei. Está cortando um pouquinho. Tá cortando um pouquinho, mas acho que dá para seguir, né, gente? Vamos lá? Vamos, mas eu posso fazer o seguinte. Na realidade, esse meu aparelho ele tem todas as conexões do mundo nele, então sempre vai ter lá alguma mensagem chegando. Eu acho que enquanto isso, o Alberto está trocando a conexão da rede dele lá. Travou um pouco, mas ele já deve estar voltando. É só um tempinho, gente, como ele estava dizendo. Pronto, tá voltando? Tá tudo bem? Sim, eu agora comecei a ouvir. Ah, perfeito. Então vamos prosseguindo. Se por acaso cortar e vocês não me escutarem, obviamente se peçam para eu repetir. Mas estávamos então, em Andorra, no alto, e uma das coisas curiosas de Andorra, para Travou novamente, Alberto. Geralmente é com chuva que trava, né, minha gente? Tá muito calor lá hoje, ele tá dizendo que tá travando. Então deve ser algum probleminha com a internet mesmo que ele tá tendo hoje. Não sei se é a minha, tá? Aqui para mim tá normal. Já voltou? Não. Agora sim. Ok. Pronto, então vamos lá ver se a internet nos deixa prosseguir. Mas estava dizendo que estávamos então no alto dos Pirineus, estávamos rodeados de neve. Uma das coisas interessantes é uma zona franca, livre de impostos, então as coisas normalmente são bem mais baratas do que no resto dos países da Europa. É uma região muito procurada também por isso.
por muitos estrangeiros, sobretudo russos, ucranianos. Você vê muita gente da Europa de Leste em Andorra. Tem, como eu disse, não conheço todas as instâncias de esqui e não sou profissional da área, mas já esquiei muito em Andorra. Obviamente, quando a gente está com os grupos, não dá, a não ser que o programa seja de. Nossa, gente, travou de novo para mim. Não sei como é que tá para vocês. Nunca nenhuma das nossas lives aconteceu isso, né, Alberto? Só hoje que tá com essa travadinha chata. Mas vamos ver um pouquinho aqui se voltamos. Se não, Alberto, como a gente está no início da live, né? Se você estiver me ouvindo, a gente encerra essa e faz outra. Deixa eu tentar conectar ele de novo aqui. Ele saiu. Pronto. Adicionei o Alberto novamente, gente. Vamos aguardar ele chegar aqui, fazer a conexão para a gente recomeçar. Se não der, a gente está no comecinho da live ainda. Fiquem por aqui, não saiam não, porque vai valer a pena, tenho certeza. Essa experiência da live de hoje, vocês vão ver, a gente consegue viajar por cada um dos lugares que o Alberto consegue transportar. Com todo o conhecimento que ele tem, ele consegue nos transportar daqui de onde estamos até o destino que vai ser abordado aqui hoje. No caso, França. Então, vamos aguardar. Realmente está difícil conectar com ele. Se vocês estiverem me ouvindo, eu não estiver aqui falando sozinha, por favor, dá um ok aí se vocês estão me ouvindo para eu poder seguir aqui insistindo em conectar ainda nessa live, tá, gente? Senão a gente retoma do início sem problema. Deixa eu tentar de novo conectar com ele. A outra conexão caiu. Gente, não saiam daí, esperem mais um pouquinho, porque eu prometo que vai valer a pena ele aí de novo. Oi, tudo bom? Agora voltou bem. Vamos ver então. Vamos. Bom, só fazendo um resumo para aqueles que eventualmente só entraram agora, para não perderem muito, nós saímos de Barcelona, vamos para Paris, mas subindo os Pirineus. Então, chegamos a Andorra, que é um porto livre, é um país livre de impostos, é um país que tem cadeias de montanhas muito íngremes, muito apertadas, é uma zona de muito comércio, exatamente porque os preços são bem mais baratos do que nos outros países da Europa. É um país que tem também várias localidades, obviamente, mas tem uma cidade muito importante, que é a capital, que é Andorra la Velha. E nós ficamos normalmente hospedados bem ali no centro, para ficar em frente a uma das atrações, uma das experiências que vamos levar vocês, que é a Caldeia. Que na verdade são umas termas, todas em vidro, em uns cristais, parece exatamente até uma catedral, porque tem assim exatamente uns pináculos. É muito bonito porque de dentro você está vendo para fora todas as montanhas cobertas de neve e é uma estância das mais importantes estâncias europeias de esqui. E ela tem uma particularidade. Todas as montanhas têm várias pistas, como vocês imaginam, todas elas têm, mas estas em Andorra estão todas interligadas. Então você pode subir numa cadeirinha ou num teleférico por uma das encostas, desce nas pistas, inúmeras pistas que existem, mais perigosas, menos perigosas, pela outra encosta, aí lá pega outro teleférico, outra cadeirinha para outra montanha e vai fazendo isso. Se você quiser, vem parar no mesmo lugar, entendeu? Então é muito legal porque você pode passar o dia esquiando e mesmo quem não pode esquiar ou que tem idade avançada, é um programão, porque lá em cima tem nas pistas, em várias altitudes, tem cafés, restaurantes, umas esplanadas, porque mesmo quando está muita neve,
o sol, obviamente, acaba até queimando, você vê o pessoal, eu mesmo já, normalmente, não é que eu esquie tão bem quanto isso, mas muitas vezes tiro, desaperto, né, o casaco, porque pelo esforço que você faz, obviamente, você acaba suando. E, então, é um programa interessante de fazer essa experiência. Bom, e quem não quiser, no Alberto, final da tarde. os melhores meses para visitar essa região? Olha, basicamente o ano todo, porque se você não quer ou não pode pegar neve, então, sei lá, de março até outubro, você não tem neve ali em Andorra e tem uma paisagem mais verdejante, né? E faz outras coisas. No inverno, a vantagem é ter, como é lógico, neve, mas, por outro lado, os dias também são bem mais curtos. Então, normalmente, o que é que nós fazemos? Durante a manhã, a gente acaba levantando cedo, 7h30, 8 horas. Toma o café da manhã e vai exatamente para a base das pistas de esqui. Esquia o dia todo, almoça lá por cima, em muitos desses restaurantes que vão existindo, para tomar um chocolate quente, que é um programão, e depois desce aí à meia da tarde, 4 horas, 4h30, e tem o chamado après-ski, né? Ou seja, depois o pessoal vai para a caldeia, ou seja, vai para aquelas termas, e fica lá nadando, obviamente, em água quente, e contrapondo a neve que você fez, né? Ou que você pegou. Mas então estava dizendo que vamos continuar, vamos descer a encosta dos Pirineus para o outro lado, agora já em França, para chegarmos a Lourdes. Lourdes, quem conhece, é um dos mais importantes centros de peregrinação da cristandade. É um dos santuários marianos, Nossa Senhora de Lourdes, e foi ali que no século XIX apareceu a Santa Bernadette, Nossa Senhora, e tem uma fonte dentro da gruta. É normal, as pessoas, é tradicional, é o rito tradicional ir beber da água exatamente dessa fonte, ou muitas vezes você pode inclusive até mergulhar na água, né? Nessa gruta de Depende do tamanho da dimensão, né? Massabielle é o nome da gruta. Mas então estava dizendo, normalmente pernoitamos ali, até porque, tal como ocorre em Fátima, tem a cerimônia da procissão de velas no final da noite, e é muito bonita, é emocionante. E no dia seguinte, nós vamos continuar agora em direção à costa norte de França. Ou, por outra, a costa oeste. Estou falando do norte porque estamos indo para cima, né? Mas para quem tem no mapa, nós estamos chegando à ponta, à fronteira entre Espanha e França. E vamos chegar numa cidade muito chique, muito aristocrática, que é Biarritz. Para quem já ouviu falar, quem já viu nos filmes, foi palco, foi, digamos, palco de muitos desses filmes clássicos da nobreza ou da aristocracia europeia, e fica exatamente no País Basco. O País Basco, como vocês sabem, não é independente, mas aquilo que se chamam de País Basco pega uma parte de Espanha e uma parte de França. E essa cidade está exatamente no Golfo da Biscaia, ou seja, é uma reentrância no mapa e é um porto é um golfo de águas mais quentes, aristocrática exatamente porque já desde o século XVIII, início do século XIX, a realeza e a aristocracia europeia ia para ali passar um período de verão, ou seja, das praias, tem umas praias de areia muito fina, dourada, então, obviamente, muito requisitada exatamente pela realeza. Nós vamos depois passar
ao chegar ali em cima, vamos descer, porque aquilo é uma espécie de um anfiteatro, aquilo vai descendo em terraças até ao mar, e as construções são muito bonitas. Para quem tem a ideia do Mônaco, por exemplo, é mais ou menos a mesma situação. Ou seja, os hotéis, os edifícios, as lojas comerciais são todas muito chiques, muito requintadas, é tudo muito limpo, as esplanadas são muito luxuosas, né? E nós vamos depois descer, apenas para vocês conhecerem, porque também se vê de longe, obviamente, mas descemos normalmente até uma pontezinha, uma espécie de uma passarela, mas é uma ponte que vai dar a um rochedo, que eles chamam de Rocher de la Vierge, ou seja, Rochedo da Virgem, né? Porque tem uma Nossa Senhora exatamente no topo do rochedo, e o mirante dali é fantástico, porque a vista que você tem depois de cima desse rochedo para Biarritz é fabulosa. Então vamos até ali mais para vocês terem essa oportunidade de ver a vista e o mar do Golfo da Biscaia estarem em cima de um rochedo, né? Bom, vamos regressar para o ônibus. Vamos passar depois numa cidadezinha que é ali muito perto, quase do lado, chamada Bayonne. Bayonne é uma cidade, aliás, quase todas essas cidadezinhas por ali falam 3 idiomas, né? Falam espanhol, estão quase do lado, falam francês, como é lógico, porque é território francês, e falam basco, que é uma língua que você, em princípio, não entende nada. Nem você, nem eu, nem... só um basco mesmo. Mesmo os espanhóis não pescam nada. Então, é uma cidade interessante, é uma cidade dividida por 2 rios, mas um dos rios, que é o Rio Nive, divide a grande Bayonne da pequena Bayonne. O centro histórico, que é a parte mais interessante de nós visitarmos, está na grande Bayonne. Vamos dar uma voltinha por ali no centro e vamos seguir para uma cidade que, se vocês não ouviram falar, pelo menos conhecem o nome do vinho, que é Bordeaux, né? A famosa região de Bordeaux e da cidade de Bordeaux, dos vinhos franceses. Se a França é conhecida em vinhos, é por essa região. Obviamente também existem outras, mas os vinhos de Bordeaux, sobretudo os tintos, são muito famosos, né? O terroir, ou seja, a exposição solar, as características do terreno, das parreiras, ou seja, das castas de uva, as misturas, o blend que eles fazem, é famoso até hoje, né? Então, nós vamos chegar primeiro à cidade, aliás, primeiro aos vinhedos. Nós vamos atravessar toda essa zona de vinhedos. Vocês vão achar muito interessante, porque para onde vocês olharem, nós vamos ver vinhas. Estamos chegando à região da Aquitânia, que é uma província francesa, e Bordeaux vocês vão ficar admirados, porque é uma cidade muito bonita, muito bem restaurada, é quase, como os franceses dizem, a nova Paris, né? É uma cidade... A cada lugarzinho que a gente chega, a gente se depara com uma paisagem diferente e o roteiro inteiro só admirando belezas, e todas belezas naturais. A cidade de Bordeaux é muito interessante. Nós vamos visitar basicamente 2 coisas, né? Vamos fazer um tour pelo centro da cidade, a pé. A maior parte das ruas antigas eles tiraram o trânsito ou dificultaram muito, então tem enormes calçadões exatamente para pedestres portanto, é uma cidade que ali no centro é fundamental nós visitarmos a pé. Então, o ônibus nos deixa ali perto, nós vamos exatamente até ao centro da cidade para ver, entre outras coisas, os magníficos edifícios históricos e mesmo residenciais, mas são edifícios em estilo neoclássico, ou seja, imitando o clássico, né? Então, são edifícios muito bem restaurados por um antigo, ou quase vitalício, prefeito chamado Juppé, já foi primeiro-ministro da França também. Então, ele restaurou muito bem a cidade e é muito querido.
e isso, obviamente, atraiu muitos visitantes, né? E nós vamos até o centro, porque vocês vão achar magnífico uma praça, que eles chamam de Place de la Bourse, Praça da Bolsa, né? Que no meio tem uma fonte, a fonte das Três Garças, e tem um espelho d'água. Então você vê. Nós vamos até voltar ali duas vezes, porque nós vamos ficar hospedados em Bordeaux e nós vamos ver essa praça de dia e vamos voltar à noite para vocês verem ainda mais esse efeito, que é o efeito do reflexo desses edifícios na água, ou seja, no espelho d'água. Então imaginem uma praça que estivesse inundada de água. A altura da água não é muito grande, são aí 15, 20 centímetros. Tanto que você passa muitas vezes de bicicleta, você vê gente cortando esse espelho d'água, andando mesmo de bicicleta, que faz um efeito muito legal. Mas é, digamos, a joia da coroa ali do centro de Bordeaux. Então vamos, obviamente, ver isso. E depois nós vamos ver uma coisa que, para quem é do ramo dos vinhos ou já está mais antenado, é uma construção fantástica em estilo moderno, que é a La Cité du Vin, ou seja, a cidade do vinho. É um centro de exposições, um centro temático, onde interativo, ou seja, você vê as projeções nas paredes e consegue tocar nas mesas, com tudo ligado ao vinho, desde a plantação, aos vários tipos de vinho, não só franceses, mas todo o edifício está feito, é quase não é bem um museu, que eu não gosto de chamar aquilo de museu, porque na verdade é um pavilhão de apresentação do vinho, né? A cidade do vinho. Nós vamos subir até lá em cima, porque no topo tem uma exposição de vinhos de todo o mundo, do mundo inteiro. Você tem vinhos do mundo inteiro. Então, não é uma apologia apenas aos vinhos franceses, é ao vinho, ponto, né? Então é muito interessante, vocês vão ficar admiradíssimos com a beleza da arquitetura do próprio edifício, os caras deram um show. Bom, mas como nós estamos na... Gosta de vinho e gosta de degustá-lo, né? É um lugar próprio para isso e para compras também. Não exatamente na cidade do vinho, claro que ali também vende, né? Mas nós vamos, quando sairmos dali, nós vamos levar vocês para uma visita a uma cidadezinha medieval ali bem perto. Mas aí a gente vai e volta para o Bordeaux. Por isso é que a gente normalmente fica 2 noites ali em Bordeaux na viagem. Que é Saint-Émilion. Saint-Émilion. É uma cidade que fica, tal como a maior parte das cidades medievais, fica no topo de uma colina, uma questão de defesa na época, e todo o entorno... Isso, só te interrompendo, porque Michele está aqui, Michele ama vinho, Ah, e Michele vai para essa viagem com a gente. Então, eu quero saber se tem como comprar vinho ali, porque a viagem está só começando, né? Para ir brindando aí as noites. claro que é quase obrigatório. Ninguém obriga, claro, mas é quase compulsório você comprar, porque obviamente você degusta e, claro, a saída de cada uma dessas vinícolas tem sempre uma shopping, uma lojinha para vocês comprarem o que quiserem, né? Então, nós vamos levar vocês ali em Saint-Émilion, não só para ver a cidade, que é muito interessante, uma cidade medieval, mais uma vez, a Europa está cheia delas, né? Mas essa é muito interessante porque à volta da colina tem todo aquele entorno, são vinhedos enormes. E cada um dessas vinícolas, o que a gente chama no Brasil de vinícolas, eles ali chamam de chateau, mesmo que não tenha propriamente um castelo. Etimologicamente, chateau é mais um castelo. Mas essas vinícolas, todas elas, independentemente se tem um castelo antigo ou não, cuidam, obviamente, de vinho. É o prato ali praticamente único dessa região, né? Então, nós vamos levar vocês a uma vinícola para vocês terem a possibilidade, inclusive, de falar com os produtores e eles explicarem como é que fazem
o vinho, como é que produzem o vinho, por que é que o vinho francês é tão famoso, a ligação deles com os ingleses, enfim, conta um pouquinho a história e é muito interessante vocês estarem na região do Bordeaux e a gente não ia, obviamente, perder a oportunidade de levar vocês junto de um produtor, né? Bom, mas se essa região, para vocês terem uma ideia, faz parte dos caminhos de Santiago, o caminho francês de Santiago. Essa região não produz vinho apenas nos últimos anos ou nas últimas décadas. Já produz vinho desde o tempo dos romanos. E depois, quando 900 anos mais tarde do Império Romano fez o segundo caminho de Santiago, o primeiro foi das Astúrias até Compostela, o segundo foi exatamente o caminho francês, ele passa por ali. Então, essa região já forneceu vinho aos soldados, aos centuriões romanos, 1000 anos mais tarde forneceu, ou começou fornecendo, vinho aos peregrinos que iam, aos caminhantes que iam para Santiago, e hoje em dia fornece vinho para o mundo inteiro, né? Então nós vamos dali conhecer uma outra cidade, para não perder o ritmo ou o teor alcoólico, a gente vai conhecer uma outra cidade chamada Cognac. Cognac é a cidade que deu origem. Ah, sim, para quem gosta, a gente depois também tem no ônibus uns comprimidozinhos de Engove, ou uns frasquinhos de Engove. Para quem é do ramo sabe o que é que eu estou falando. Eu nem sei mais se isso existe, mas enfim. Conclusão. Vamos então a Cognac para vocês conhecerem uma cidade que tem esse nome, que deu origem, digamos, ao destilado desse mesmo nome. É uma cidade que fica bem do lado do rio Charente, e essa margem do rio tem uma série de destilarias que, obviamente, usavam a água do rio também para lavar os tonéis e, enfim, embarcar e transportar depois as suas barricas cheias de conhaque. E vamos visitar uma destilaria chamada Courvoisier, onde vocês vão ver os segredos que eles vão contar para obter essa bebida tão conhecida. Existem várias marcas ali, Rémy Martin e tantas outras, que quem gosta do ramo, quem aprecia, estão ali todas, né? Estão ali todas, e quase umas do lado das outras, né? Então nós vamos, claro, visitar apenas uma delas, pode ser essa ou qualquer outra, mas normalmente visitamos essa, porque os caras dão um show, estão muito bem preparados para receber grupos e tal, então tem todas as condições para receber vocês. Vamos depois seguir para uma cidade que é muito conhecida pelas senhoras, que é Limoges. Limoges, para quem não conhece, é uma cidade que ficou muito conhecida por várias atividades, mas uma delas pelas porcelanas, porcelana muito fina, e aqueles biscuits, que é uma porcelana ainda mais fina, né? Biscuit vem do francês bi-cuit. Cuit em francês é cozido, e bi, obviamente de dois, é duplamente cozido, ou seja, vai 2 vezes à mufla, né? Então faz aquelas imagens e aquelas obras de arte, né, em porcelana, aquelas mais fininhas, isso aqui é biscuit, né, muito branquinhas. E só existe, para vocês, já que estamos falando de porcelana, para quem não conhece, só existe porcelana na Europa a partir do final do século XVII, início do século XVIII, quando os portugueses começaram trazendo da Índia e da China. Por quê? Eles já traziam no século XIV, no século XV, só que não tinham, aliás, no século XV, só que não conseguiam fabricar aqui. Aqui na Europa só se fazia faiança, ou seja, aquele barro mais tosco. Não conseguiam fazer porcelana, que, como vocês sabem, um prato de porcelana é muito mais fino, muito mais leve. E por quê? Porque só depois de muita tortura junto dos chineses é que eles revelaram o segredo, que é a mistura de caolino na massa. E isso fez com que, obviamente, depois as grandes
fábricas, os reis na Europa, permitissem ou dessem concessão para se fabricar porcelana. Aqui em Portugal, a Vista Alegre, várias outras, Villeroy-Boch na Alemanha e em França, Limoges. Né? Então ficou de tal maneira conhecido que a cidade inteira ficou baseada nessa economia. E nós vamos visitar uma fábrica de porcelana, para vocês conhecerem. E, mais uma vez, para não deixar baixar o teor alcoólico, nós vamos visitar também uma destilaria de licores. Os licores em Limoges também são famosos, historicamente, de milênios, e, segundo reza a lenda, uma das marcas famosas que existe hoje, que é Gauloise, e já os centuriões romanos gostavam dessa bebida. Então, obviamente, nós vamos visitar também, são duas visitas que vamos fazer ali a Limoges, uma à porcelana e a outra a essa destilaria desses licores. Depois vamos... Tá aqui com a gente desde o início da live, achou que ia ser molezinha, achou que ia ser só passeio, paisagem, esquiar, e já começou aí no vinho, já passou para o conhaque, daqui a pouco tá todo mundo bêbado. Mas agora, para temperar um pouquinho, a gente vai fazer o seguinte, vamos visitar uma cidade fantástica, que é Chartres. Chartres é uma cidade que fica até ali relativamente perto, e as pessoas normalmente vão a Chartres, e com razão, ver a Catedral, né, de Chartres. Mas vocês vão ficar encantados ou encantadas com a cidade também. A cidade medieval, uma cidade praticamente sem carros, e um centro histórico, naturalmente. E a Catedral é omnipresente. Você vê todas as casinhas mais ou menos baixas e no meio da paisagem, por cima dos telhados, você vê a Catedral de Chartres. Essa catedral é das mais conhecidas na Europa, é uma catedral gótica, é uma das, ou talvez a catedral que tenha a maior quantidade de vitrais originais ainda da Idade Média, intactos até hoje. A maior parte das outras, como você sabe, ou por razões de guerra, ou porque foram quebrando ao longo do tempo, tempestades, foram sendo substituídos e nem sempre por cópia aos originais. Mas nessa catedral, sim. Então, uma das coisas que a gente vai mostrar é um monumento gótico fantástico, aquilo é o ícone do estilo gótico. Vocês sabem que o estilo gótico veio depois do românico, porque o românico tinha janelas muito pequenas, quando tinha janelas entrava pouca luz, paredes muito grossas, teto muito baixo, então vendiam a ideia de uma austeridade muito grande, passavam uma mensagem de sofrimento nesta terra. O estilo gótico veio fazer quase o oposto, ou seja, veio permitir naves com altura imensa, muito superior àquela que o estilo românico tinha, veio rasgar as paredes com janelas que depois colocaram vitrais, então a luz entrava, a orientação das catedrais góticas ou das igrejas góticas era proposital, de forma que a luz começasse entrando por trás no altar, os vitrais que estavam por trás do altar-mor, iam rodando nas paredes e fazendo todos aqueles efeitos de luz colorida nas pilastras. E no final, a porta principal tem sempre por cima, normalmente no coro alto, uma rosácea. E essa rosácea fazia com que o sol, quando estava virado e orientada à Catedral para poente, no final da tarde essa luz incidisse pela rosácea que estava em cima e ia bater em foco no altar. Então, tudo isso era uma teatralidade, não tem ali nada feito ao acaso, né? E vocês vão ver uma quantidade de vitrais fantásticos, cada um deles com uma gravura, uma pintura para ser seguida, porque os vitrais tinham essa função de acompanhar, uma função didática, né? Quase como um gibi,
porque a maior parte das pessoas era iletrada, não sabia ler nem escrever. Bom, e portanto nós vamos visitar aí também o labirinto da Catedral de Chartres, que é famoso, é um dos maiores labirintos, um dos mais místicos labirintos que existe. Esses labirintos tinham uma função, uma ligação mais pagã do que propriamente ligado à Igreja Católica, mas são labirintos místicos, foram muito copiados, e esse é o maior labirinto que existe no chão e até reproduzido depois fora, no próprio jardim que está do lado da catedral. E nós vamos explicar, vamos contar a origem do labirinto, e vocês vão gostar, vão ver várias pessoas fazendo ali uns trajetos e uns rituais meios místicos, procurando receber energias de forças obscuras ou forças telúricas, né? Então, vocês vão achar interessante. Alberto, nós vamos pernoitar nessa região, nessa localidade ou seguimos? Não, aí nós vamos pernoitar em Chartres, depois de vir de Bordeaux, vamos a Limoges, vamos pernoitar ali. Porque depois nós vamos sair dali diretos para a região mais glamurosa da França, né? A região dos castelos do Loire. É uma região lindíssima, lindíssima. Seria impossível nós visitarmos, acho que ninguém visitou todos os castelos do Loire, ninguém, mesmo os franceses não visitam, porque a quantidade é imensa, desde os muito grandes, vazios, até os muito pequenos, muito recheados, desde os públicos aos particulares. Tem gente que mora, essas famílias nobres, aristocráticas, que têm castelos enormes, muitas vezes moram ali e agora, por questões de sobrevivência financeira, alugam parte do castelo para você se hospedar. E é normal nós hospedarmos os grupos nesses castelos, sobretudo quando são grupos médios ou pequenos, e é muito legal você acordar e você dormir na torre de um castelo do Loire, por exemplo, né? Acordar diante de um prado enorme, ver aqueles coelhos todos no campo de golfe saindo, mas estamos falando de centenas de coelhos, que eles fazem as tocas nos campos de golfe, né? Para mal dos jogadores de golfe. Então é muito interessante. Realmente singular. E nós ali vamos ver vários castelos. O Loire, para vocês terem uma ideia, porque é que chama Val, né? Val do Loire. Porque o rio mais longo, mais comprido que a França tem é o Rio Loire. E ele atravessa esse vale e é o vale do Rio Loire. Por isso é que chama Vale do Loire ou Castelos do Loire, né? Por causa do rio, tem esse nome. Nós temos ali vários... Eu estou controlando o tempo. Você sabe quanto... Tem tempo ainda. Temos? Ok. Porque eu ainda quero chegar em Paris, mas ainda tenho que passar em Versailles. E não é pouco. Eu acredito que pelo horário que começamos, temos 15 minutos. Ah, ok. É o suficiente. Mas estava dizendo que essa região, apesar de não ser possível nós visitarmos todos os castelos, seria inviável, não teríamos nunca tempo, nem nós, nem ninguém que morasse, inclusive em França, ali perto. Mas vamos visitar alguns dos mais renomados, né? A região tem castelos como o Chenonceau, que por acaso é aquele que eu escolhi para a lâmina, é o castelo Chenonceau, que era foi construído em cima de um antigo moinho. Você vê que ele tem aqueles arcos por cima, era uma ponte. Aquilo tem uma série de histórias, depois a gente conta as lendas. Ele também é chamado Castelo das Sete Damas, porque ele, em tempos, ele foi parar à mão do rei, porque o dono do castelo não pagou os impostos, então o rei confiscou, e depois, entre várias coisas, um dos reis deu esse castelo para a sua amante, que era a Diana de Poitiers. Poitiers é uma cidadezinha que está ali bem próximo, e nós até vamos passar por Poitiers antes de chegar a Tours. Mas ele deu exatamente esse castelo à dama de Poitiers, Diana de Poitiers,
e que era amante do rei. Então deu ali uma confusão enorme quando o rei morre, tem ali uma cena de saia fantástica. Enfim, as fofocas do reinado. Mas estamos falando de Chenonceau, é o nome do castelo. Mas temos Azay-le-Rideau, temos Cheverny. Cheverny, para quem acompanhou ou leu em criança aquelas aventuras de Tintin, era exatamente o castelo do Tintin, né? Era a entrada do castelo, a avenida, os jardins laterais e o castelo ao fundo, era exatamente o pano de fundo das aventuras de Tintin em cada seriado, em cada gibi. Temos Villandry, enfim, Villandry tem inclusive uns jardins lindíssimos, muito bonitos. Aliás, eu acho que até os jardins são mais bonitos vale mais a pena até do que o castelo. Mas nós vamos conhecer a joia da coroa. Tem várias, mas uma delas é Chambord. Chambord é o castelo mais conhecido, tirando Versailles, é o castelo mais conhecido de França. Um castelo que já teve os seus grandes problemas, foi totalmente saqueado no tempo da Revolução Francesa, mas para vocês terem uma ideia, escondeu a maior parte das obras de arte do Louvre pouco antes do Hitler ter chegado a Paris. E é por isso que vocês veem o acervo do Louvre até hoje, né? O ministro da Cultura, na época, fez uma... Enfim, depois a gente conta essas histórias, como é que isso foi transportado e foi escondido. O castelo é fantástico. Tem uma escada feita pelo Leonardo da Vinci, é uma escada em hélice dupla, ela se entrelaça, então o que a gente costuma fazer é o seguinte, quando temos um casal, a gente manda o marido por um lado e a esposa pelo outro, e eles vão se encontrando, ou seja, eles se veem, mas nunca se encontram na escada, então é engraçado porque a escada, só um gênio que faria aquilo, né? E exatamente, falando de Leonardo da Vinci, nós vamos... vocês sabem quem foi, obviamente, Leonardo da Vinci, né? Um gênio italiano, fazia de tudo, além do que pintava bem, mas era engenheiro, era arquiteto, era o cara, né? Aquele sujeito acima da média. E ele foi convidado para vir para a França. Vocês sabem, ele era de Vinci, por isso é que é Leonardo da Vinci, né? Da cidade Vinci, italiana. Ele foi convidado para vir trabalhar em França e esteve num desses castelos que nós vamos visitar, que é o Amboise. O Amboise é um castelo lindíssimo e ele ficou hospedado num castelo que tem inclusive um túnel subterrâneo ligando um castelo ao outro, que é o Clos Lucé. E ele está enterrado lá. Vocês vão ter a oportunidade de ver a lápide de uma das maiores mentes, das mentes mais brilhantes que esta humanidade já teve, Leonardo da Vinci, e é uma campa muito rasa, aliás, muito rasa, uma campa rasa, uma lápide muito simples, mas que faz jus ao gênio que passou por este mundo. Bom, e portanto, tem fora, inclusive, algumas das obras de arte dele, dos engenhos dele, inclusive o simulacro daquilo que seria um helicóptero, né? Ou seja, por isso dizem que ele projetou o helicóptero, né? Não havia motores naquela época, mas deu origem, digamos, o desenho dele, você jura que se colocar um motor ali, aquilo levanta voo. E, portanto, nós vamos depois sair para Paris, mas antes de chegar a Paris, nós vamos a Versailles. E Versailles é o castelo mais conhecido do planeta. Tem muitos castelos bonitos, Neuschwanstein, enfim. Mas Versailles é o castelo por excelência, o castelo da riqueza, da luxúria, do luxo, do glamour. Né? Um castelo que tem, para vocês terem só uma ideia, tem 2.300 cômodos. 2.300 cômodos. O palácio se desenvolve todo à volta do quarto do rei.
né? Ou seja, tem o quarto do rei, e depois o palácio se desenvolve todo à volta disso. Ele começou, aquela região era uma região, não, é uma região nos arredores de Paris. Na época era uma região de caça, toda essa região, mesmo aquela que eu citei agora, e dos próprios castelos, eram regiões, até hoje tem locais que você não pode visitar porque são reservas, não agora de caça, mas de repovoamento de muitas dessas espécies. E no local onde tem hoje o castelo, o Palácio de Versailles, era exatamente uma zona de caça. E o Luís XIII, na época, iniciou a construção do castelo. Depois veio o famoso Rei Sol, ou seja, o Luís XIV. Depois veio o também famoso, mas por outro motivo, o motivo inverso, né? O Rei Sol o Luís XIV era o rei mais rico da Europa na época. Era o rei que todo mundo queria imitar. Então jorrava ouro, o tesouro dele era uma coisa fantástica e o indivíduo esbanjou riqueza em vários locais, mas em Versailles mais ainda. E mais tarde, o Luís XVI acaba ficando famoso também porque ele é decapitado, né? Ele e a Maria Antonieta, que era a mulher dele. Palácio de Versailles, que teve também Napoleão, que teve a Revolução Francesa, ou seja, o povo, para quem acompanhou a história da Revolução Francesa, sai de Paris, onde estava passando fome, porque ouviu falar que estava uma festa com champanhe, enfim, todo mundo numa farra enorme em Paris, em Versailles, e o povo, capitaneado por vários dos revolucionários, vai até Versailles e, enfim, inicia ali a Revolução. Depois concretiza mesmo com a queda da Bastilha, mas Versailles foi palco dessa luxúria toda, né? Foi palco depois, mais tarde, também no final da Primeira Guerra Mundial, o famoso Tratado de Versailles, um tratado que foi assinado ali, dividiram a África em territórios, por isso é que vocês veem os territórios quase retilíneos, né? As fronteiras são quase retilíneas, foram divididos ali, o que deu origem, como é lógico, a muitos problemas, inclusive motivaram a Segunda Guerra Mundial também. Bom, mas vamos contar isso, como é lógico, mas nós vamos visitar o palácio, que é riquíssimo. A Sala dos Espelhos é assim uma coisa hors concours, diríamos franceses, né? Vamos depois visitar também os jardins. Vocês vão ficar admirados com a grandiosidade, com o tamanho dos jardins do Palácio de Versailles. Quem já lá esteve sabe que é praticamente impossível você visitar as duas coisas ao mesmo tempo bem, né? Então, normalmente, nós fazemos uma visita, claro, primeiro ao palácio, uma visita guiada, depois fazemos um passeio num trenzinho para conhecer um pouco do jardim do Palácio de Versailles. Para vocês terem uma ideia, eles cortam as árvores, eles podam as árvores das alamedas com umas máquinas automáticas que vão por lá fora, e são várias máquinas. E você fica com a ideia, quando vê o gigantismo daquilo, que quando a máquina chega lá no final, deve ter que começar novamente, porque as folhas já cresceram. Aquilo é imenso, é muito grande. Bom, e dali, obviamente, nós vamos chegar em Paris, até porque estamos no fim da nossa live, uma live com... Temos 10 minutos, viu? 8 minutos, mais ou menos. Pronto. Mas eu acho que para explicarmos Paris hoje, obviamente, vai ficar difícil, mas só para dar um cheirinho, o que nós normalmente, claro, quando chegamos em Paris depois de Versailles, vamos dormir, né? Como é lógico. Porque depois de você andar no Palácio de Versailles, no Jardim de Versailles, garanto que ninguém tem perna para bater em mais lugar nenhum. Mas no dia seguinte, então, a gente conhece Paris, vamos andar num dos muitos barcos famosos do Rio Sena, um deles o Bateau-Mouche. Vamos ver os principais pontos turísticos, obviamente a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, o Montmartre, que é um bairro fantástico, cultural. Vamos ver alguns restaurantes também famosos, até muitos de filmes, no caso do Gato Preto, do restaurante que é um moinho
todo em madeira, é muito bonito. Parece que você pegou um moinho mesmo, todo em madeira, e cravou em cima do restaurante. É muito interessante. Então, esse bairro do Montmartre, você vai ver as pessoas, os artistas pintando na rua, na praça, do lado, praticamente, dos ícones de Paris, que é o Sacré-Cœur, é um sacromonte, ou seja, como existem na Europa toda, aqui em Portugal também, locais que serviam de peregrinação para que as pessoas que não podiam ir à Terra Santa ou a Roma pudessem ter essa ideia de subir uma montanha e lá em cima ter uma basílica, que neste caso toda em pedra, que é o Sacré-Cœur. E claro, vamos passar nas galerias Lafayette para que as senhoras acabem de gastar aquilo que não conseguiram até ali. Vamos ao Centro Pompidou, vocês veem uma obra magnífica, obviamente moderna. Vamos passar na ópera. Enfim, vamos aos Jardins do Luxemburgo, que pouca gente vai, mas é interessantíssimo. A Notre-Dame está com o problema que vocês sabem, que queimou. Enquanto não liberarem, obviamente, isso não é possível, mas claro que vamos passar à volta para vocês verem mais uma vez um dos ícones do estilo gótico, e depois vamos atravessar a pontezinha, aquilo está numa ilha. Nós vamos atravessar uma das pontezinhas do Sena para ir conhecer um bairro famoso, normalmente no final da tarde ou à noite, que é o Quartier Latin. É o bairro latino, cheio de restaurantes, de vários estilos, de todos os estilos do mundo estão presentes ali. E aí eu vou sugerir que vocês comam uma sopa de cebola, que é assim uma coisa... Ah, não. É que eu poupei, hoje tinha tanta coisa para falar que eu poupei as ostras. Conhaque, gastou muita energia. Eu digo, e ele não vai levar a gente para comer hoje, não? Claro que sim, claro que sim. Desde as ostras lá em cima, em Biarritz, até a sopa de cebola no Quartier Latin, não se preocupe, vocês não vão sair magros de Paris, não. De maneira que, olha, muito obrigado pela audiência, mais uma vez, pela fidelidade, e espero que gostem. E os que ainda não conhecem qualquer uma dessas regiões, falem com a Silvana, porque vocês vão embarcar chegando em Barcelona e vão regressar para o Brasil a partir do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Mas entre um ponto e o outro, vocês vão ter uma viagem, garanto, cheia de glamour. Cheia de glamour, isso mesmo, gente. Obrigada pela presença de todos que têm nos acompanhado aqui semanalmente. O Alberto e a Glamour têm tido esse carinho aqui com a gente, compartilhar esse conhecimento e, claro, né, de plantar esse desejo da gente estar descobrindo cada pedacinho da Europa que ele tem apresentado para a gente com tanto carinho. Né? A gente vê, Alberto, que você não simplesmente trabalha com turismo por trabalhar, mas você ama o que você faz. E eu acho que isso é um diferencial. Então, nós sabemos que estaremos em boas mãos quando chegarmos aí. Obrigado. E se toda a sua equipe trabalhar assim, com esse mesmo comprometimento, com esse mesmo carinho. Então, assim, desde agora a gente já agradece, né, a atenção de vocês. Aí, que horas são agora, Alberto? Agora, meia-noite e 5. Meia-noite e 5. Meia-noite e 5, veja a disponibilidade desse homem, né? E semanalmente nesse horário, nos assistenciando, né? E plantando no nosso coração esse desejo dessa viagem. Então, quando tudo isso passar, vamos sim estar aí com vocês, Alberto. Obrigada. Um beijo para a Tereza, um beijo para todos que estiveram aqui com a gente. Obrigada mesmo, minha gente. Boa noite. E vocês que chegaram agora no final, assistam desde o início, vai ficar salva essa live aqui no IGTV. Então, assistam do início que vale a pena. Essa é uma série, tá? Começou lá em Portugal e a gente está chegando na França agora. Mais ou menos a meio da Europa. Uma boa noite para vocês. Obrigado mais uma vez, Silvana. Tá bom? Tchau, Boa até a noite. próxima. Tchau. Gente, fica com Deus. Até a próxima. Quarta-feira que vem, às 19 horas. Tchau, Mesmo horário. tchau.
Tchau.